Júlia Santos nunca imaginou que aceitar um emprego como babá nos Emirados Árabes mudaria sua vida para sempre. Ela era apenas uma enfermeira brasileira que precisava de dinheiro para pagar as dívidas do pai doente. Mas quando o Sheikh Khalil Al-Rashid a humilhou na frente de todos os empregados da mansão, chamando-a de incompetente e dizendo que ela não passava de nada, algo dentro dela quebrou. Só que Júlia não sabia que aquela humilhação era apenas o começo de uma história que envolveria segredos de família, perigos reais e uma paixão impossível. E a resposta que ela deu naquele momento mudaria tudo, inclusive o coração do homem mais poderoso do Oriente Médio. Júlia Santos olhou pela janela do avião enquanto Dubai brilhava como um mar de diamantes sob o céu escuro. Ela apertou a alça da mochila velha contra o peito, sentindo o peso de toda a responsabilidade que carregava nos ombros. 3 dias atrás, estava no hospital em São Paulo, cuidando de pacientes no plantão noturno. Agora, estava a milhares de quilômetros de casa, prestes a começar um trabalho que parecia bom demais para ser verdade. A proposta havia chegado através de uma agência de empregos internacional. Babá para os filhos de uma família importante nos Emirados Árabes. Salário generoso, moradia incluída, passagem paga. Júlia nem precisou pensar 2 vezes. Seu pai, João Santos, estava lutando contra um câncer agressivo e os tratamentos estavam acabando com todas as economias da família. Ela era a única filha, a única que poderia salvar o homem que sempre cuidou dela sozinho depois que sua mãe os abandonou. O aeroporto de Dubai era um mundo completamente diferente de tudo que Júlia conhecia. Pessoas de todas as nacionalidades caminhavam apressadas, falando idiomas que ela nem conseguia identificar. Placas douradas brilhavam por todos os lados. O ar-condicionado era tão forte que ela precisou colocar o casaco que havia trazido, mesmo estando em pleno deserto. Um homem alto, vestindo um terno escuro impecável, segurava uma placa com seu nome. Ele tinha olhos sérios e não sorriu quando ela se aproximou. Apenas pegou sua mala sem dizer nada e indicou que ela deveria segui-lo. Júlia sentiu um frio na barriga. Será que tinha feito a escolha certa? O carro era uma limusine preta, que parecia custar mais do que tudo que Júlia havia possuído na vida inteira. O motorista dirigia em silêncio pelas ruas largas e iluminadas de Dubai. Arranha-céus gigantescos pareciam tocar o céu. Carros de luxo passavam em alta velocidade. Tudo parecia irreal, como se ela tivesse entrado em um filme. 40 minutos depois, o carro parou na frente de uma mansão que mais parecia um palácio. Muros altos, portões dourados, jardins perfeitamente cuidados. Júlia desceu do carro com as pernas tremendo. Ela havia crescido em um apartamento pequeno na periferia de São Paulo. Aquele mundo de riqueza era completamente estranho para ela. Uma mulher de meia-idade, vestindo roupas discretas e um lenço cobrindo os cabelos, a recebeu na entrada. Ela se apresentou como Amina, a governanta da casa. Falava português com sotaque carregado, mas Júlia ficou aliviada por finalmente encontrar alguém que pudesse se comunicar com ela. Amina, com gratidão que a senhora fale português. Estou tão perdida aqui, Júlia confessou, tentando sorrir apesar do nervosismo. Amina olhou para ela com uma expressão que misturava pena e preocupação. Venha, vou mostrar seu quarto e explicar as regras da casa. E, querida, um conselho. Aqui você precisa ser invisível. Faça seu trabalho, cuide das crianças e não chame atenção, principalmente do Sheikh Khalil. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha. O Sheikh Khalil Al-Rashid, seu empregador, a agência havia dito que ele era um dos homens mais ricos e poderosos dos Emirados. Dono de empresas de tecnologia, construção e investimentos ao redor do mundo. Viúvo há 2 anos, pai de 2 filhos pequenos. Um homem que não gostava de ser incomodado e que esperava a perfeição de todos ao seu redor. O quarto de Júlia era simples, mas limpo e confortável.
muito melhor do que seu apartamento em São Paulo. Ela tinha sua própria cama, um pequeno banheiro e uma janela que dava para os jardins. Amina explicou a rotina. Acordar às 6 da manhã, preparar as crianças para a escola, brincar com elas à tarde, colocá-las para dormir à noite. Regras rígidas sobre horários, alimentação, comportamento. E lembre-se, Amina disse antes de sair, o Sheik Khalil não tolera erros. A última babá foi demitida porque deixou o filho mais velho comer doces antes do jantar. Ele é exigente e não perdoa facilmente. Júlia mal conseguiu dormir naquela primeira noite. Seu corpo ainda estava no horário brasileiro e sua mente não parava de pensar no pai doente, na responsabilidade enorme que havia assumido, no medo de falhar. Às 5:30 da manhã, ela já estava acordada, arrumando-se com cuidado para seu primeiro dia de trabalho. As crianças eram adoráveis. Amir, de 6 anos, era quieto e observador. Olhava para Júlia com olhos grandes e curiosos, mas demorou a falar com ela. Yasmin, de 4 anos, era o oposto. Falante, cheia de energia, agarrou-se à perna de Júlia assim que a viu e não largou mais. Júlia sentiu seu coração apertar. Aquelas crianças precisavam de carinho, de atenção, de alguém que realmente se importasse com elas. O dia passou rapidamente entre brincadeiras, refeições e histórias. Júlia ensinou palavras em português para as crianças que riram da pronúncia engraçada. Ela fez aviões de papel que voaram pelos corredores da mansão. Pela primeira vez, desde que chegara em Dubai, Júlia se sentiu útil e feliz. Mas tudo mudou quando o relógio marcou 7 da noite. Amina entrou correndo na sala de jogos com o rosto pálido de preocupação. O Sheik Khalil chegou mais cedo. Ele quer conhecer você agora. Depressa, arrume as crianças e desça para o salão principal. Júlia sentiu o pânico tomar conta. Suas mãos tremeram enquanto penteava rapidamente os cabelos de Yasmin e ajeitava a camisa de Amir. Ela mesma estava com roupas simples, jeans e blusa branca. Não tinha nada mais elegante para vestir. Será que isso seria um problema? O salão principal da mansão era imenso. Piso de mármore, lustres de cristal, móveis que pareciam obras de arte. E no centro de tudo, um homem que fez Júlia parar de respirar por um segundo. Khalil al-Rashid era alto, com ombros largos cobertos por um traje árabe tradicional impecavelmente branco. Seus olhos eram escuros como a noite. Seu rosto tinha traços marcantes e uma expressão fria que não revelava nenhuma emoção. Ele olhou para Júlia como se estivesse analisando um objeto que havia comprado. Seus olhos percorreram cada detalhe, desde seus sapatos simples até seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. O silêncio foi tão pesado que Júlia sentiu vontade de correr dali. Você é a nova babá, Khalil disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação. A voz dele era profunda, controlada, sem nenhum calor. Sim, senhor. Meu nome é Júlia Santos. Sou do Brasil e tenho experiência com crianças. Trabalhei como enfermeira em um hospital infantil por 3 anos. Júlia tentou manter a voz firme, mas não conseguiu esconder completamente o nervosismo. Khalil não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou olhando para ela com aquela expressão gelada que fazia Júlia se sentir cada vez menor. Finalmente, ele se virou para Amina, ignorando completamente Júlia. Ela parece muito jovem e despreparada. Tem certeza de que a agência enviou a pessoa certa? A voz dele carregava desprezo, como se Júlia nem estivesse ali para ouvir. Júlia sentiu a raiva começar a ferver dentro dela. Ela havia cruzado o mundo, deixado seu pai doente, estava fazendo o possível para se adaptar a um lugar completamente estranho. E esse homem a tratava como se ela fosse nada. Mas antes que Júlia pudesse dizer qualquer coisa, Khalil continuou. Não quero que meus filhos se apeguem a alguém que não vai durar. A maioria das babás que contratamos desiste em menos de um mês. Aposto que essa brasileira não será diferente. As palavras cortaram como lâminas.
Júlia apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. Ela olhou para Amir e Yasmin, que estavam quietos ao lado dela, com os olhinhos assustados. Aquelas crianças não mereciam ver mais uma pessoa desistir delas. E foi naquele momento, naquele instante de humilhação completa, que Júlia Santos tomou a decisão que mudaria tudo. Júlia respirou fundo, sentindo o sangue ferver nas veias. Ela olhou diretamente nos olhos escuros de Khalil al-Rashid, esquecendo por um momento toda a diferença de poder que existia entre eles. Não era apenas sobre ela. Era sobre aquelas duas crianças que já haviam perdido tanto e não mereciam ser tratadas como um fardo. Com todo respeito, Sr. al-Rashid, Júlia começou, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. Eu não cruzei o oceano e deixei meu pai doente para trás, só para desistir no primeiro obstáculo. E essas crianças não precisam de alguém que as veja como obrigação. Elas precisam de alguém que realmente se importe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os empregados presentes no salão congelaram. Amina ficou pálida, como se estivesse presenciando um desastre prestes a acontecer. Khalil estreitou os olhos, sua mandíbula ficou tensa. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com o sheik daquela maneira. Você acha que sabe o que meus filhos precisam? Khalil deu um passo em direção a Júlia, sua presença intimidadora preenchendo todo o espaço. Está aqui há menos de um dia e já acha que pode me dar lições sobre como criar minhas próprias crianças? Júlia sentiu o medo tentando dominar sua coragem, mas não recuou. Não estou dizendo que sei mais do que o Senhor, mas passei o dia inteiro com Amir e Yasmin. Vi como eles são carinhosos, inteligentes e cheios de vida. Também vi a tristeza nos olhos deles quando ninguém está olhando. Crianças não escondem o que sentem, Senhor. Elas só precisam que alguém perceba. Khalil ficou completamente imóvel. Por um momento algo passou por seu rosto. Dor, talvez, ou raiva. Júlia não conseguiu identificar. Ele olhou para os filhos que permaneciam quietos e, pela primeira vez, desde que entrara no salão, sua expressão gelada tremeu levemente. Amina, leve as crianças para os quartos, Khalil ordenou, sua voz saindo áspera. Agora! A governanta obedeceu imediatamente, pegando as mãos de Amir e Yasmin com cuidado. Yasmin olhou para Júlia com olhos grandes e preocupados, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Júlia forçou um sorriso tranquilizador, mas seu coração estava disparado no peito. Assim que as crianças saíram, Khalil se virou novamente para Júlia. Sua expressão era ilegível, mas a tensão no ar era tão forte que ela podia sentir fisicamente. Você tem coragem, vou admitir isso. Mas coragem sem sabedoria é apenas imprudência. Aqui, no meu mundo, nas minhas regras, você não é nada além de uma funcionária temporária. As palavras foram ditas com frieza calculada, projetadas para ferir, e feriram. Júlia sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Ela não daria a ele a satisfação de vê-la chorar. Então me demita, Júlia disse, surpresa com a própria ousadia. Se o senhor acha que eu não sirvo, me mande embora agora. Mas saiba que essas crianças vão perder mais uma pessoa que poderia ter ficado. E, eventualmente, elas vão parar de acreditar que alguém pode realmente ficar. Khalil ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos estudaram Júlia com uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse lendo cada pensamento escondido em sua mente. Finalmente, ele deu as costas, caminhando em direção à janela enorme que dava para a cidade iluminada de Dubai. Você tem uma semana, ele disse sem olhar para ela. Uma semana para provar que não é como todas as outras. Se cometer um único erro, se meus filhos demonstrarem qualquer desconforto, você estará no primeiro voo de volta para o Brasil. Entendido? Júlia sentiu um misto de alívio e determinação.
Entendido, senhor. Pode ir. Khalil dispensou-a com um gesto de mão, como se ela fosse apenas mais um problema resolvido em sua lista interminável de responsabilidades. Júlia saiu do salão com as pernas trêmulas. Apenas quando chegou ao corredor vazio, ela encostou na parede e deixou escapar o ar que estava segurando. Seu corpo inteiro tremia. O que ela havia feito? Enfrentar um dos homens mais poderosos do Oriente Médio no primeiro dia de trabalho? Isso não estava em nenhum manual de sobrevivência. Amina apareceu ao final do corredor, caminhando rapidamente em direção a Júlia. Seu rosto mostrava uma mistura de admiração e preocupação. Menina, você é louca ou muito corajosa. Não sei qual das duas opções é pior. Eu só falei a verdade, Júlia respondeu, ainda tentando acalmar o coração acelerado. A verdade pode ser perigosa nesta casa, Amina disse baixinho, olhando ao redor para garantir que ninguém mais estava ouvindo. O Sheik Khalil não é um homem mau, Júlia. Ele é um homem quebrado. Desde que perdeu a esposa, ele se fechou completamente. As crianças sofrem com isso, mas ele não sabe como se aproximar delas sem sentir a dor da perda. Júlia sentiu algo apertar em seu peito. Ela não havia pensado naquilo. Khalil não era apenas um homem arrogante e frio. Ele era um pai viúvo, tentando sobreviver à própria dor enquanto criava 2 filhos sozinho. Isso não justificava a forma como ele a tratara, mas explicava muita coisa. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir novamente. Cada som da mansão a deixava alerta. Cada pensamento sobre o encontro com Khalil a fazia revirar na cama. Ela pegou o celular e olhou as mensagens do pai. João Santos havia mandado uma foto sorrindo da cama do hospital com o polegar levantado. Coragem, filha. Você consegue. Estou orgulhoso de você. As lágrimas finalmente caíram. Júlia as limpou rapidamente, sentindo a saudade apertar no peito. Ela precisava fazer aquilo funcionar. Não apenas por ela, mas pelo pai que estava lutando pela vida do outro lado do mundo. E talvez, apenas talvez, por aquelas 2 crianças que precisavam desesperadamente de alguém que não desistisse delas. Os dias seguintes foram intensos. Júlia acordava antes do sol nascer, preparava o café das crianças, levava-as para a escola particular onde estudavam, buscava-as no final da tarde e passava horas brincando, ensinando e cuidando de cada detalhe de suas vidas. Amir começou a sorrir mais, a fazer perguntas sobre o Brasil, a mostrar seus desenhos, e Yasmin grudava em Júlia como se tivesse finalmente encontrado o colo que tanto procurava. Khalil observava tudo de longe. Júlia o via às vezes, parado nas sombras dos corredores, olhando para as brincadeiras das crianças com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele nunca se aproximava, nunca participava. Apenas observava, como um fantasma em sua própria casa. No 5º dia, algo mudou. Júlia estava no jardim com as crianças, quando Amir tropeçou e ralou o joelho. Ele começou a chorar, não de dor, mas de frustração. Júlia o pegou no colo imediatamente, limpando o machucado com cuidado e colocando um curativo colorido que tinha trazido do Brasil. Dói muito, titia Júlia. Amir soluçou, abraçando o pescoço dela com força. Eu sei, querido, mas você é muito corajoso. Mais corajoso do que qualquer super-herói que eu conheço. Júlia sussurrou, acariciando os cabelos dele. Foi quando ela sentiu aquela presença forte e intimidadora atrás dela. Júlia se virou e viu Khalil parado a poucos metros, observando a cena. Pela primeira vez, sua expressão não era fria, era vulnerável. Dor crua e não disfarçada estava estampada em seu rosto. Os olhos dele se encontraram, e naquele momento, Júlia entendeu. Khalil não se afastava dos filhos porque não os amava. Ele se afastava porque amava demais e tinha medo de perdê-los também. Antes que Júlia pudesse dizer qualquer coisa, Khalil deu as costas e saiu rapidamente.
como se não pudesse suportar ficar ali nem mais um segundo. Mas Júlia tinha visto. Tinha visto a rachadura na armadura dele, e algo dentro dela sabia que nada voltaria a ser como antes. A semana que Kalil havia dado a Júlia estava chegando ao fim. 7 dias que pareceram uma eternidade e, ao mesmo tempo, passaram rápido demais. Júlia havia se entregado completamente ao cuidado de Amir e Yasmin, e a conexão entre eles se fortalecia a cada momento. As crianças riam mais, dormiam melhor e até começaram a perguntar sobre o Brasil, querendo saber tudo sobre a vida de Júlia antes de chegar a Dubai. Mas havia uma sombra que pairava sobre tudo. Kalil continuava distante, observando de longe, nunca se aproximando o suficiente para realmente estar presente. Júlia via a dor nos olhos dele sempre que ele olhava para os filhos. Era como se ele quisesse abraçá-los, mas algo o impedia. Um medo invisível que construía muros cada vez mais altos entre ele e as crianças. Na manhã do 7º dia, Júlia acordou com um aperto no peito. Seria aquele o dia em que Kalil tomaria sua decisão? Ele a mandaria embora ou lhe daria uma chance de continuar? Ela tentou afastar os pensamentos negativos enquanto preparava o café da manhã das crianças, mas a ansiedade persistia como uma nuvem escura. "Titia Júlia, você vai embora hoje?" A voz pequena de Yasmin quebrou o silêncio da cozinha. Júlia se ajoelhou na frente da menina, segurando suas mãozinhas delicadas. "Por que você está perguntando isso, querida?" "Porque as outras titias sempre iam embora." Yasmin tinha lágrimas nos olhos. "E papai disse que você tinha uma semana. Hoje é o último dia." O coração de Júlia se partiu em 1000 pedaços. Aquelas crianças haviam aprendido que as pessoas não ficavam, que o amor era temporário, que se apegar significava sofrer quando a pessoa inevitavelmente ia embora. Como alguém tão pequeno poderia carregar tanto medo? "Eu não vou a lugar nenhum", Júlia prometeu, embora não tivesse certeza se poderia cumprir. "Mas vou lutar muito para ficar com vocês. Está bem? Porque vocês são muito especiais para mim." Yasmin se jogou nos braços de Júlia, abraçando-a com toda a força que seu corpinho pequeno conseguia reunir. Amir observava a cena de longe, com aquele olhar sério demais para uma criança de 6 anos. Ele não disse nada, mas Júlia viu a esperança lutando contra o medo em seus olhos. Mais tarde, quando as crianças estavam na aula de árabe com o professor particular, Amina chamou Júlia com urgência. "Ele quer falar com você. Agora, no escritório dele." Júlia sentiu o estômago revirar. Aquele era o momento. Ela alisou a roupa simples que vestia, respirou fundo 3 vezes e caminhou pelos corredores luxuosos até o escritório de Kalil. A porta estava entreaberta. Ela bateu levemente e ouviu a voz profunda dele, mandando entrar. O escritório era imenso, com estantes cheias de livros em vários idiomas, uma mesa enorme de madeira escura e janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular de Dubai. Kalil estava de pé perto da janela, usando um terno cinza impecável. Ele não se virou quando Júlia entrou. "Sente-se", ele disse, apontando para uma cadeira em frente à mesa. Júlia obedeceu, suas mãos suando frio. O silêncio se estendeu por longos segundos que pareciam horas. Finalmente, Kalil se virou e caminhou até a mesa, apoiando as mãos sobre ela e olhando diretamente para Júlia. "Eu observei você durante esta semana", ele começou, sua voz controlada, sem revelar emoção. "Observei como você cuida dos meus filhos, como você brinca com eles, ensina, escuta, como você faz questão de estar presente mesmo quando está cansada." Júlia não disse nada, apenas esperou. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Minhas crianças mudaram nesta semana", Kalil continuou. Ele pausou,
E pela primeira vez, Júlia viu algo quebrando naquela fachada fria. Elas riem novamente. Elas falam sobre você o tempo todo. Yasmin me perguntou ontem se você poderia ficar para sempre. As palavras fizeram o coração de Júlia acelerar ainda mais. Isso significava que ela poderia ficar. Mas há um problema, Khalil disse, sua expressão ficando dura novamente. Você fez meus filhos se apegarem a você. E apego é perigoso, porque se você decidir ir embora, como todas as outras, eles vão sofrer ainda mais. Júlia não aguentou mais ficar calada. Eu já disse, senhor, eu não vou embora. Não sou como as outras babás. Eu não vim aqui apenas pelo dinheiro. Vim porque preciso sustentar meu pai doente, sim, mas também porque acredito que posso fazer diferença na vida dessas crianças. Khalil a estudou em silêncio, seus olhos escuros penetrando fundo nos dela. E o que você faria se eu dissesse que não confio em você, que não confio em ninguém quando se trata dos meus filhos? Eu diria que o senhor tem todo o direito de não confiar, Júlia respondeu, sua voz firme apesar do medo. Mas também diria que seus filhos precisam de mais do que proteção. Eles precisam de amor, de atenção, de alguém que não tenha medo de se aproximar deles. As palavras ficaram suspensas no ar como uma acusação. Júlia viu o músculo da mandíbula de Khalil contrair. Ela havia cruzado uma linha perigosa novamente, mas era tarde demais para voltar atrás. Você não sabe nada sobre mim, Khalil disse, sua voz saindo baixa e perigosa. Não sabe nada sobre o que eu passei, sobre o que meus filhos passaram. Então me conte, Júlia disse, surpresa com a própria ousadia. Me conte por que o senhor se afasta deles, por que observa de longe, mas nunca se aproxima. Por que construiu muros tão altos que nem mesmo seus próprios filhos conseguem alcançá-lo? Khalil ficou completamente imóvel. Por um momento, Júlia pensou que ele fosse explodir, mandara embora imediatamente. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Os ombros dele caíram levemente, a tensão em seu rosto se desfez um pouco, e ele se sentou pesadamente na cadeira atrás da mesa. Minha esposa morreu há 2 anos, ele começou, sua voz rouca e baixa. Acidente de carro. Ela estava voltando de uma festa beneficente. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho e colidiu com o carro dela. Ela morreu na hora. Júlia sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Eu sinto muito. Amir e Yasmin estavam no banco de trás. Khalil continuou olhando para as próprias mãos. Eles sobreviveram com apenas alguns arranhões, mas viram tudo. Viram a mãe morrer na frente deles. Amir tinha 4 anos, Yasmin 2. Eles ficaram meses sem falar. Tiveram pesadelos terríveis. Júlia cobriu a boca com a mão, o horror da cena tomando forma em sua mente. Aquelas pobres crianças, aquele pobre homem. Eu não consegui ajudá-los, Khalil disse, e pela primeira vez sua voz tremeu. Eu estava tão perdido na minha própria dor que não conseguia ver a deles. Contratei babás, terapeutas, professores, qualquer um que pudesse fazer o que eu não conseguia. Mas nada funcionava. As crianças continuavam distantes, assustadas. E o Senhor se afastou ainda mais, Júlia disse suavemente, entendendo finalmente. Khalil levantou os olhos para ela e Júlia viu lágrimas não derramadas brilhando ali. Eu tenho medo, ele confessou, sua voz quebrando. Tenho medo de me aproximar deles e não ser suficiente. Tenho medo de amá-los completamente e depois perdê-los também. Tenho medo de ser pai e falhar como falhei em proteger a mãe deles. As lágrimas de Júlia finalmente caíram. Ela se levantou da cadeira, deu a volta na mesa e, sem pensar 2 vezes, colocou a mão sobre o ombro de Khalil. Ele não a afastou. Apenas ficou ali, permitindo aquele toque humano que provavelmente não sentia há muito tempo. O senhor não falhou, Júlia disse firmemente.
O Senhor sobreviveu. E suas crianças também. Mas agora vocês precisam aprender a viver novamente, não apenas sobreviver. E isso só vai acontecer se o Senhor deixar os muros caírem. Kalil olhou para ela com uma expressão que misturava dor, esperança e algo mais que Júlia não conseguiu identificar. Como você pode ser tão jovem e ao mesmo tempo tão sábia? Porque eu também perdi minha mãe, Júlia respondeu. Ela não morreu, mas nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Meu pai criou-me sozinho, trabalhando dia e noite. Eu sei o que é crescer sentindo que falta alguém. E sei que o amor de uma pessoa pode fazer toda a diferença. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais carregado de tensão, mas de entendimento. Duas almas feridas, reconhecendo a dor uma da outra. Você pode ficar, Kalil disse finalmente, mas não como funcionária temporária. Eu quero que você se comprometa. Se ficar, tem que ser de verdade. Meus filhos não podem perder mais ninguém. Eu fico, Júlia prometeu, e não vou embora. Kalil estendeu a mão. Júlia a pegou, sentindo a firmeza daquele aperto. Era mais do que um acordo profissional. Era uma promessa. Um pacto silencioso de que ambos lutariam por aquelas crianças. Mas o que nenhum dos dois percebeu naquele momento era que aquele aperto de mão marcava o início de algo muito maior. Algo que mudaria não apenas a vida das crianças, mas a vida deles também. E nem tudo que estava por vir seria fácil. 3 meses haviam se passado desde aquela conversa no escritório. 3 meses em que a mansão dos Al-Rashid lentamente começou a parecer menos um museu silencioso e mais um lar. Júlia havia cumprido sua promessa. Ela não apenas cuidava das crianças, ela vivia para elas. E algo surpreendente estava acontecendo. Kalil estava mudando também. No início, as mudanças eram pequenas. Ele começou a aparecer na hora do jantar, sentando-se à mesa com os filhos em vez de comer sozinho no escritório. Depois, começou a fazer perguntas sobre o dia deles, ouvindo com atenção genuína as histórias animadas que Yasmin contava. Amir, que antes mal falava, agora mostrava seus desenhos para o pai, esperando ansiosamente pela aprovação que finalmente estava recebendo. Júlia observava tudo com o coração apertado de felicidade. Ver aquela família se reconectando era a maior recompensa que ela poderia ter. Mas havia algo mais acontecendo, algo que ela tentava ignorar com todas as forças. Kalil não era mais apenas seu empregador. Ele estava se tornando algo perigosamente próximo de alguém que ela admirava, respeitava e, em seus momentos mais honestos consigo mesma, desejava. Ela tentava afastar esses pensamentos. Era loucura. Ela era uma enfermeira brasileira de origem humilde. Ele era um sheik multimilionário. Havia um abismo entre eles que nunca poderia ser cruzado. Mas o coração não entendia de lógica ou de diferenças sociais. Numa tarde de sexta-feira, Kalil surpreendeu a todos. Júlia estava no jardim com as crianças quando ele apareceu vestindo roupas casuais, algo que ela raramente via. Ele carregava uma bola de futebol nas mãos e tinha uma expressão quase tímida no rosto. "Vocês gostariam de jogar futebol comigo?" Ele perguntou, olhando para os filhos. Yasmin gritou de alegria e correu para o pai. Amir ficou paralisado por um momento, como se não acreditasse no que estava vendo. Então, lentamente, um sorriso imenso se abriu em seu rosto. "De verdade, papai, você vai brincar com a gente?" Kalil se ajoelhou na frente do filho, colocando a mão sobre seu ombro pequeno. "De verdade, se vocês me ensinarem, claro. Faz muito tempo que não jogo futebol." Júlia sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Aquele momento era tudo pelo qual ela havia lutado. Ver Kalil finalmente se permitindo ser pai, se permitindo amar sem medo, era uma vitória que valia mais do que qualquer dinheiro. "Titia Júlia vai jogar também?" Yasmin perguntou, puxando a mão dela. Kalil olhou para Júlia pela primeira vez desde que chegara ao jardim. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles.
Uma conexão silenciosa que fez o coração de Júlia disparar. Se ela quiser, Kalil disse, um leve sorriso brincando em seus lábios. Embora eu duvide que brasileiros saibam jogar futebol tão bem quanto dizem. Júlia riu, aceitando o desafio implícito. Ó Senhor Al-Rashid, o senhor acabou de cometer um grande erro. Brasileiros nascem sabendo jogar futebol. O que se seguiu foi uma das tardes mais mágicas que Júlia já havia vivido. Eles jogaram futebol no jardim imenso, rindo quando Yasmin tentava chutar a bola e acabava caindo de bumbum no chão. Amir surpreendeu a todos com sua habilidade, driblando o pai com facilidade. E Kalil, aquele homem sempre tão sério e controlado, estava rindo. Rindo de verdade, com os olhos brilhando de felicidade genuína. Em um momento de descuido, Júlia tentou roubar a bola de Kalil e acabou tropeçando. Ele a segurou pelos braços instintivamente, impedindo que ela caísse. Por um segundo, eles ficaram congelados naquela posição. Tão perto que Júlia podia sentir o calor do corpo dele, ver cada detalhe dos olhos escuros que a estudavam com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Cuidado, ele disse baixinho, sua voz rouca de uma forma que enviou arrepios pela espinha de Júlia. Obrigada. Ela sussurrou, incapaz de desviar o olhar. As crianças gritaram, quebrando o momento. Kalil a soltou rapidamente, como se tivesse sido queimado. O jogo continuou, mas algo havia mudado. Havia uma consciência no ar, uma tensão que não existia antes. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Júlia estava no jardim novamente, aproveitando o ar fresco da noite de Dubai. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro. Ela pensava em seu pai, que estava respondendo bem ao tratamento graças ao dinheiro que ela enviava todos os meses. Pensava em como sua vida havia mudado desde que chegara àquele país. Você sempre fica acordada até tarde? A voz de Kalil a assustou. Júlia se virou e o viu caminhando em direção a ela. Ele havia trocado as roupas casuais por um traje árabe tradicional. Sob a luz suave do jardim, ele parecia saído de um conto de fadas. Eu gosto da paz da noite, Júlia respondeu. Me faz sentir que o mundo inteiro parou por um momento. Kalil ficou ao lado dela, olhando para o céu também. Eu entendo. Há uma tranquilidade na noite que o dia nunca oferece. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, mas um silêncio que permitia que ambos simplesmente existissem sem a necessidade de preencher o espaço com palavras. Obrigado, Kalil disse de repente. Júlia olhou para ele confusa. Por quê? Por tudo. Por não desistir, por me forçar a ver o que eu estava perdendo com meus próprios filhos, por trazer vida de volta para esta casa. Kalil se virou para ela e havia uma vulnerabilidade em seu rosto que Júlia nunca tinha visto antes. Você mudou nossas vidas, Júlia. E eu não sei como agradecer por isso. Júlia sentiu o coração acelerar perigosamente. Apenas ver vocês felizes já é agradecimento suficiente. Kalil deu um passo mais perto. Júlia podia sentir o perfume dele, uma mistura de especiarias e algo masculino que a fazia sentir tonta. Isso é realmente suficiente para você? Apenas nos ver felizes? Havia uma pergunta não dita por trás daquelas palavras. Uma pergunta que Júlia não tinha certeza se queria responder, porque responder significaria admitir sentimentos que ela lutava para esconder. Sim, ela mentiu, sua voz saindo fraca demais para ser convincente. Kalil levantou a mão lentamente, como se dando a ela tempo para se afastar, mas Júlia não se afastou. Ela ficou paralisada enquanto ele suavemente afastava uma mecha de cabelo do rosto dela, seus dedos roçando levemente sua bochecha. Você é uma péssima mentirosa, ele sussurrou. Antes que Júlia pudesse responder, antes que qualquer um dos dois pudesse processar o que estava acontecendo, a voz aguda de Yasmin ecoou pela casa. Papai!
Titia Júlia! Socorro! O momento se quebrou instantaneamente. Kalil e Júlia correram de volta para a mansão, subindo as escadas 2 degraus de cada vez. Yasmin estava na porta do quarto, chorando desesperadamente. Amir está queimando. Ele está muito quente. Júlia entrou no quarto primeiro. Amir estava na cama, seu rosto vermelho e suado. Ela colocou a mão na testa dele e sentiu o calor intenso, febre alta. Muito alta. Seus instintos de enfermeira tomaram conta imediatamente. Kalil, precisamos de toalhas frias e água. Rápido! Ela começou a tirar o pijama de Amir, tentando baixar a temperatura dele. Kalil correu para buscar o que ela havia pedido. Nos minutos seguintes, Júlia trabalhou com eficiência, aplicando compressas frias, verificando outros sintomas, mantendo a calma mesmo quando Amir começou a tremer convulsivamente. Precisamos levá-lo ao hospital, Júlia disse, olhando para Kalil com urgência. Agora. A viagem até o hospital foi um borrão de luzes e sirenes. Júlia segurou Amir no colo o tempo todo, sussurrando palavras tranquilizadoras, enquanto Kalil dirigia em velocidade perigosa pelas ruas vazias de Dubai. Yasmin chorava no banco de trás, apavorada. No hospital, os médicos levaram Amir imediatamente para exames. Infecção severa, disseram, mas pegaram a tempo. Ele ficaria bem com o tratamento adequado. Júlia desabou na cadeira da sala de espera, toda a adrenalina finalmente deixando seu corpo. Kalil se sentou ao lado dela, pegando sua mão sem dizer nada. Ela não puxou a mão de volta, apenas apertou a dele, agradecida por não estar sozinha naquele momento. Você salvou meu filho, Kalil disse, sua voz cheia de emoção não disfarçada. Se você não estivesse lá, se não soubesse o que fazer... Mas eu estava lá, Júlia interrompeu, e vou sempre estar lá. Para ele, para Yasmin, para você. Kalil olhou para ela com uma intensidade que fez Júlia esquecer onde estava. Para mim também? Sempre, Júlia sussurrou. E ali, naquela sala de espera de hospital, sob luzes fluorescentes nada românticas, algo mudou irreversivelmente entre eles. Não era mais apenas sobre as crianças. Era sobre eles. Sobre o que estava crescendo entre duas pessoas de mundos completamente diferentes. Mas o que Júlia não sabia era que esse momento de conexão seria testado muito em breve. Porque há forças no mundo de Kalil que não aceitariam uma brasileira pobre ao lado dele. E essas forças estavam prestes a mostrar do que eram capazes. Amir teve alta do hospital 2 dias depois. A infecção estava controlada e o menino já voltava a sorrir, embora ainda estivesse fraco. Júlia não saiu do lado dele nem por 1 minuto, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da cama. Kalil tentou convencê-la a descansar em casa, mas ela recusou. Eu prometi que estaria sempre aqui, ela disse simplesmente. E Júlia Santos cumpre suas promessas. Aqueles dias no hospital mudaram algo fundamental na dinâmica entre Júlia e Kalil. As barreiras que ainda existiam entre eles começaram a desmoronar. Eles conversavam por horas enquanto Amir dormia. Kalil contava histórias sobre sua infância, sobre os desafios de crescer em uma família poderosa, onde tudo era controlado e planejado. Júlia falava sobre sua vida simples no Brasil, sobre as dificuldades que enfrentou, sobre o amor incondicional do pai. Quando voltaram para casa, a vida parecia ter encontrado um novo ritmo. Kalil começou a passar mais tempo com as crianças. Ele cancelava reuniões importantes para jantar em família. Lia histórias para dormir, participava das brincadeiras e sempre, seus olhos procuravam Júlia, como se ele precisasse confirmar que ela ainda estava ali. Mas a felicidade deles não passaria despercebida por muito tempo. Uma manhã, 3 semanas após a alta de Amir, Amina entrou na cozinha com o rosto pálido e preocupado. Júlia, você tem visitas. A família de Kalil chegou sem avisar. Júlia sentiu um frio na espinha.
Ela sabia que a família de Khalil era tradicional, poderosa e protetora da reputação do clã Al-Rashid. Ela nunca havia conhecido nenhum deles e não estava preparada para esse encontro. No salão principal, 3 pessoas esperavam. Uma mulher mais velha, elegantemente vestida com roupas tradicionais árabes, sentava-se no sofá como uma rainha em seu trono. 2 homens de meia idade, claramente irmãos de Khalil pelos traços faciais semelhantes, estavam ao lado dela. Todos olharam para Júlia quando ela entrou, seus rostos mostrando desaprovação clara. Então essa é a babá brasileira, a mulher disse em árabe, sua voz carregada de desdém. Amina, que estava ao lado de Júlia, traduziu baixinho. Meu nome é Júlia Santos. Júlia disse em português, mantendo a cabeça erguida. É um prazer conhecê-los. Um dos homens riu com escárnio. Ela nem fala nossa língua. Como Khalil permite isso? Naquele momento, Khalil entrou no salão. Seu rosto ficou tenso quando viu a família. Mãe, Ahmed, Rashid. Por que não avisaram que viriam? A mulher mais velha se levantou caminhando até o filho. Precisamos avisar para visitar nossa própria família. Viemos porque estamos preocupados com você, Khalil, com as crianças e com as decisões questionáveis que você tem tomado. Khalil cruzou os braços, sua postura ficando defensiva. Que decisões? Essa mulher, Ahmed disse, apontando para Júlia com desprezo. Os empregados falam, Khalil, dizem que você passa tempo demais com ela, que ela janta à mesa com a família, que você a trata como igual quando ela é apenas uma funcionária. Júlia sentiu a raiva ferver dentro dela, mas se forçou a permanecer calada. Aquilo não era sobre ela, era sobre Khalil e sua família. Júlia não é apenas uma funcionária, Khalil disse, sua voz saindo perigosamente baixa. Ela é a razão pela qual meus filhos voltaram a sorrir. A razão pela qual eu voltei a sentir que tenho uma família. A mãe de Khalil estreitou os olhos. Você está se esquecendo de quem você é, do que você representa. Um Al-Rashid não se mistura com pessoas comuns, especialmente não com estrangeiras sem posição social. As palavras foram como chicotadas. Júlia sentiu cada uma delas, mas manteve a expressão neutra. Ela não daria a eles a satisfação de vê-la desmoronar. Com todo respeito, senhora, Júlia disse finalmente, sua voz firme. Eu posso não ter posição social ou riqueza, mas tenho algo que seu filho e seus netos precisavam desesperadamente. Tenho a capacidade de amar sem medo, de estar presente sem cobranças, de me importar de verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. A mãe de Khalil olhou para Júlia como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Havia surpresa em seus olhos e talvez um lampejo de respeito. Você é atrevida, ela disse, e claramente não conhece seu lugar. Meu lugar é ao lado das pessoas que precisam de mim, Júlia respondeu. E neste momento, seus netos precisam de mim. Khalil deu um passo à frente, ficando entre Júlia e sua família. Chega. Vocês vieram à minha casa sem avisar e estão desrespeitando alguém que eu considero importante. Não vou tolerar isso. Importante? Rashid riu com amargura. Khalil, você está sendo ingênuo. Essa mulher está se aproveitando de você, do seu dinheiro, da sua posição. Júlia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas acusações eram injustas e dolorosas. Ela nunca, nem por um segundo, havia se interessado pela riqueza de Khalil. Tudo o que ela queria era cuidar daquelas crianças, e se fosse honesta consigo mesma, estar perto do homem que havia conquistado seu coração sem ela perceber. Vocês não sabem nada sobre Júlia, Khalil disse, sua voz tremendo de raiva contida. E claramente não se importam em conhecer a verdade. Então vou facilitar para vocês. Saiam da minha casa. Agora. A mãe de Khalil ficou visivelmente chocada. Filho, você está nos expulsando por causa de uma estranha?
Estou expulsando vocês por falta de respeito, Khalil corrigiu. Por julgarem alguém sem conhecê-la. Por não perceberem que essa mulher salvou não apenas meus filhos, mas a mim também. Você vai se arrepender disso, Ahmed ameaçou enquanto caminhava em direção à porta. A família não vai aceitar essa vergonha. Há consequências para escolhas erradas, irmão. Depois que eles saíram, o silêncio na mansão era ensurdecedor. Khalil se virou para Júlia, que estava tremendo apesar de tentar parecer forte. Eu sinto muito, ele disse. Você não merecia ouvir aquilo. Júlia balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escapando. Talvez eles tenham razão. Talvez eu não pertença a este mundo. Talvez seja melhor eu ir embora antes de causar mais problemas para você. Não, Khalil disse firmemente, caminhando até ela e segurando seus ombros. Não diga isso. Você pertence aqui. Com as crianças. Comigo. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Júlia olhou para ele, vendo a verdade nos olhos escuros dele. Não era mais sobre gratidão ou respeito. Era sobre algo muito mais profundo e assustador. Khalil, isso é loucura, Júlia sussurrou. Seu mundo e o meu são muito diferentes. Sua família nunca vai aceitar. Então que não aceitem, Khalil disse, puxando-a para mais perto. Eu passei 2 anos vivendo no medo, me escondendo da vida porque tinha medo de sofrer novamente. Mas você me ensinou que vale a pena arriscar, que o amor é mais forte que o medo. Júlia sentiu o coração parar. Amor. Ele havia dito amor. Khalil pegou o rosto de Júlia entre as mãos, seus polegares limpando as lágrimas que escorriam pelas bochechas dela. Júlia Santos. Você é a mulher mais corajosa e verdadeira que já conheci. E eu me apaixonei por você. Completamente. Irrevogavelmente. Antes que Júlia pudesse responder, antes que sua mente pudesse processar aquela confissão impossível, Khalil a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Júlia correspondeu, quando ela se permitiu sentir tudo o que havia reprimido por meses, o beijo se aprofundou, tornando-se uma promessa de tudo o que poderia ser. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Júlia encostou a testa na dele, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. E agora? Sua família vai nos fazer pagar por isso. Khalil sorriu, um sorriso verdadeiro e cheio de esperança. Agora lutamos. Juntos. Porque você vale qualquer batalha, Júlia. E eu não vou deixar ninguém tirar você de mim. Nos meses que se seguiram, a luta foi real. A família de Khalil tentou de tudo para separar o casal. Ameaças financeiras, pressão social, tentativas de manchar a reputação de Júlia. Mas Khalil permaneceu firme ao lado dela. E lentamente, muito lentamente, alguns membros da família começaram a ceder quando viram a felicidade genuína nos olhos de Khalil e das crianças. 1 ano depois daquele primeiro dia assustador em Dubai, Júlia estava novamente no jardim da mansão. Mas desta vez, ela usava um vestido branco simples e elegante. Flores decoravam o espaço. As crianças corriam felizes, Yasmin carregando pétalas de rosas e Amir sendo o orgulhoso pajem. E Khalil esperava no altar improvisado, seus olhos brilhando com amor quando Júlia caminhou em direção a ele. A mãe dele estava presente, sentada na primeira fila, sua expressão ainda não completamente aprovadora, mas não mais hostil. Era um começo. Quando o celebrante perguntou se Júlia aceitava Khalil como esposo, ela respondeu sem hesitação. Aceito. Com todo o meu coração, aceito. E quando Khalil a beijou, selando a união deles, Júlia soube que cada obstáculo, cada dificuldade, cada momento de medo havia valido a pena. Porque às vezes, o amor verdadeiro não conhece fronteiras, não entende de diferenças sociais e não se curva diante de obstáculos. Às vezes, o amor simplesmente vence.
Se você chegou até aqui, é porque acredita no poder do amor verdadeiro e nas segundas chances. A história de Júlia e Calil nos ensina que a coragem de seguir nosso coração pode transformar não apenas nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias que vão aquecer seu coração. E nos comentários me conte, você acredita que o amor pode vencer qualquer obstáculo? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar no amor novamente. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui significa o mundo para mim. Até a próxima história.